Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome santo e bendito de Jesus. Queridos, nós estamos expondo, os irmãos sabem que nossa igreja é uma igreja que faz exposição bíblica, e nós escolhemos um livro para compartilhar com a igreja, como edificação para a igreja, e a liderança pastoral, ela entendeu, na estação da condução, que é a estação do ensino na nossa igreja, só melhora um pouquinho para mim, o meu retorno aqui embaixo, que nós deveríamos estar compartilhando 2 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, que é uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo. São 3 cartas importantes do ponto de vista pastoral, que Paulo endereça uma mensagem específica com propósitos gerais também. A primeira epístola de Timóteo e a carta de Tito. Então essas 3 cartas são conhecidas como cartas pastorais. E nós estamos meditando na segunda epístola de Timóteo, que é uma carta pastoral. Então abra a sua Bíblia, por gentileza. Outra coisa importante é que no boletim informativo, você tem aí 2 Timóteo capítulo 6. Não, irmãos, não existe capítulo 6 de 2 Timóteo. Isso foi um erro de ortografia, né? Simplesmente. Então, em vez de 6 é 1, viu, irmãos? Tá certo? Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 14. 2 Timóteo, melhor dizendo. 2 Timóteo, capítulo 1, 6 a 14. Já foi exposto do versículo 1 ao versículo 5, agora vamos de 6 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, pois te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem, irmãos? Em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor, muito obrigado por essa noite tão preciosa, adoração, oração, louvor. Obrigado, Deus, porque a tua igreja reunida de uma maneira tão linda está aqui hoje à noite. E nós queremos agora ouvir a sua voz, queremos experimentar a palavra do Senhor na nossa vida. Por isso, Senhor, nos oriente, aconselhe, nos dê um norte para a nossa vida cristã, e que o Senhor abrase a minha boca, e que eu seja tão somente instrumento em suas mãos, que o Senhor lave as minhas mãos e purifique o meu coração, para que eu fale tão somente o que está escrito na sua palavra, e que seja assim para a edificação da sua igreja, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação do judeu, e também do gentio. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação do judeu e também do grego.
Esta foi uma palavra enfática do apóstolo Paulo a respeito do poder do Evangelho. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta terminativa. Terminativa porque provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu, e ele escreveu aprisionado em Roma, num calabouço, que provavelmente apenas havia um buraco no teto para o sol entrar e também para que o ar pudesse preencher ali e oxigenar Paulo. O fato é que Paulo está vivendo sob grilhões. Grilhões no sentido de cadeias, ele está amarrado, e penso, e imagino, que vivendo um tempo de sofrimento e de angústia. Mais ainda, os outros momentos que Paulo foi aprisionado, não teve tanta contundência como essa experiência. Houveram prisões, custódias, mas sempre Paulo retroalimentava uma esperança de estar com os seus, a esperança de estar com a igreja. Mas no último momento do apóstolo Paulo, de aprisionamento, ele não vê perspectiva quanto à sua libertação. Ao contrário, no capítulo 4, versículo 6, por favor, observe no texto, que é importante que leiamos. Paulo disse, podemos ler juntos? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é o quê? É chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então esse era o sentimento do apóstolo Paulo. Então Paulo tem no seu coração uma avidez por transicionar o seu pastorado. E é por isso que Paulo escreve esta carta ao seu filho espiritual, no sentido de discipulador, de mentor, a Timóteo. Ele escreve a Timóteo porque ele tem o interesse e a intenção de passar o bastão quanto ao ministério, quanto ao pastorado, e Timóteo provavelmente estava pastoreando a igreja de Éfeso. Mas Paulo percebe que há alguns aspectos na vida de Timóteo que precisam serem trabalhados. Paulo percebe que há algumas fragilidades em Timóteo. Paulo percebe que há algumas limitações, e pelo menos nós podemos observar, lendo 1 Timóteo e 2 Timóteo, pelo menos 3 fragilidades que são perceptíveis aos olhos de Paulo. A primeira é que Timóteo era uma pessoa extremamente enferma, havia frequentes enfermidades na vida de Timóteo. Então havia uma debilidade física, e Paulo percebe isso. Paulo percebe esta limitação física de Timóteo. Segundo, provavelmente o estilo de personalidade, e não só o estilo de personalidade de Timóteo, mas também características existenciais de Timóteo, fazia com que Paulo tivesse uma percepção a respeito do seu jeito de ser. Porque para Paulo, Timóteo era um jovem tímido, acanhado. E no original dá a entender também que ele tinha pavor, medos. E Paulo percebe esta fragilidade. É tanto que ele fala para Timóteo dele ter um espírito de ousadia. E em terceiro, era que Timóteo era jovem. Lógico, jovem aqui, sendo expressado por Paulo, observando o mundo de Paulo e o mundo da antiguidade, ser jovem na cultura hebraica, era ter 30 anos, ou 35, o fato é que Paulo percebeu
porque havia ainda muita jovialidade em Timóteo. Essas 3 características gerou no coração de Paulo uma apreensão. E então Paulo escreve esse texto para tratar com Timóteo a respeito dessa transição pastoral, dessa transposição de ministério. Observando esses aspectos, Paulo então diz: por esta razão, Timóteo, eu quero escrever para você, eu quero falar com você, eu quero dizer algumas verdades para você a respeito do poder do Evangelho, porque você vai receber esse pastorado. E então o versículo 6 começa aqui a nos mostrar, a revelar as exortações do apóstolo Paulo. Primeiro está no versículo 6. Observe o que o texto diz: por esta razão, pois te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Primeiro aspecto importante que Paulo está dizendo para Timóteo é: reaviva, Timóteo, reaviva o dom de Deus em prol do Evangelho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Timóteo precisa reatiçar o dom de Deus na sua vida. A palavra grega para reavives é a ideia de tornar vida, dar vida, abrasar, reatiçar, aquecer, inflamar a mente. O que Paulo está dizendo é: Deus te deu um dom, você recebeu o dom, e provavelmente esse dom é o dom do ministério pastoral. É tanto que ele diz que esse dom que ele recebeu foi com imposição de mãos. O fato é que ele recebeu este dom, ele recebeu o dom de Deus na sua vida, e portanto ele precisava reavivar esse dom, ele precisava reatiçar esse dom. Ele precisava fazer com que esse dom voltasse a ter vida dentro dele, aquecimento dentro dele. A sua mente precisava estar inflamada novamente com este dom. E dom nesse texto aqui é carisma, no original do Novo Testamento. E carisma não é somente a ideia de um dom para a salvação, do ponto de vista mais geral, mas ele também está falando das especificidades dos dons espirituais. Toda pessoa que entregou sua vida a Cristo, no mínimo tem um dom espiritual, tem um dom dentro de si. Quando nós recebemos a Cristo, Deus, com a sua graça divina, imputa dentro de nós um dom espiritual. Talvez você tenha o dom da misericórdia, além do dom da salvação que você recebeu, a graça de Deus. Mas talvez você tenha o dom da hospitalidade, talvez você tenha o dom da palavra profética, talvez você tenha o dom da pregação, talvez você tenha o dom do ensino, talvez você tenha o dom do comissionamento de ir, de pregar o Evangelho, talvez você tenha o dom de falar em línguas segundo os propósitos de Deus estabelecido para edificar a igreja, desde que haja interpretação. Talvez você tenha um dom específico e ele está emudecido. Deus te deu, você recebeu, e ele continua inativo, inerte, emudecido. E o texto bíblico diz aqui para a gente: reavives o dom, aqueça esse dom, reatiça esse dom. Porque, meu irmão, minha irmã, você recebeu esse dom para edificar a igreja, para que os dons e a multiforme graça de Deus, manifestada também nos dons espirituais, edifique a igreja. Se nós não usarmos os nossos dons para edificar a igreja, nós nos tornaremos cristãos superficiais sempre. Martin Lloyd Jones, em 1960, escreveu um livro sobre avivamento, e ele disse
que naquela época os cristãos estavam vivendo um cristianismo básico. E cristianismo básico não basta, diz Martyn Lloyd-Jones. Meus irmãos, minhas irmãs, cristianismo básico hoje não basta. Não basta vir somente à igreja aos domingos, não basta simplesmente fazer uma oração na hora do almoço, não basta apenas abrir o Salmo 91 e dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não basta, é pouco, é superficial, é algo oco. Deus alcançou a sua vida, encheu você com um dom espiritual, para que você seja reatiçado, reavivado, fortalecido, e principalmente nesse tempo de luta espiritual, principalmente como Paulo disse a Timóteo: reavives esse dom, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e sobrevirão tempos difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis hoje, dentro de uma política que nós vivemos hoje, extremamente corrupta, dentro de uma perspectiva, muitas vezes, com relação à vida pessoal, uma depravação total que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas não têm mais parâmetro à luz das Escrituras, gente que está vivendo uma vida alheia a Deus, apática. Queridos irmãos, é nesse tempo que nós estamos vivenciando, um tempo de secularização, onde as pessoas estão com as suas mentes cauterizadas completamente e indiferentes à voz de Deus. É tempo de reativar e de reavivar esse dom espiritual na sua vida e na minha vida. Por isso ele diz: reaviva esse dom. Quem aqui é de Jesus? Levanta a mão. Você tem um dom. Você recebeu não só o dom da salvação, mas você tem um dom dentro de você. O que você está fazendo com esse dom? Segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto, não só Paulo diz para Timóteo: reaviva o dom de Deus em prol do Evangelho, mas ele diz: ande no poder do Evangelho. Versículo 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo agora vai falar com Timóteo sobre algo que estava acontecendo. Paulo estava encarcerado. As pessoas que caminhavam com Paulo, muitos deles começaram a olhar para a vida de Paulo do ponto de vista mais pejorativo possível. Começaram a questionar o caráter de Paulo. Começaram a questionar a pregação de Paulo. E muitos abandonaram Paulo, como Paulo mesmo disse: muitos me abandonaram. Ele diz: Timóteo, não te envergonhes do Evangelho, não tenha vergonha do Evangelho, e nem de mim, Timóteo, não tenha vergonha. Tem muitos cristãos hoje que têm vergonha do Evangelho, e é simples observar isso. Cristãos jovens que estão nas universidades, hoje estão como agentes secretos do reino de Deus, no meio de todas as ideologias e dos sofismas que acontecem dentro das universidades, onde os cristãos, os jovens, são muitas vezes acachapados, vilipendiados, questionados, e eles ficam calados, calam a sua voz profética, com medo ou receio de serem criticados por serem cristãos. Adolescentes que estão no segundo ano ou no secundarismo em relação ao estudo, jovens
no segundo grau, que começam a compartilhar das mesmas visões mundanas de muitos outros jovens, e tem medo de dizer que é do Senhor Jesus, porque os caras vão chamá-lo de careta. Sai dessa. Cristãos dentro dos seus trabalhos, tem gente que está no trabalho, trabalhando há 20, 30 anos, que é um cristão, que frequenta a igreja, mas quando ele está no trabalho, o amigo dele que há 20 anos convive com ele, nunca ouviu falar do amor de Deus através da vida dele, nem sabia que ele era evangélico. Irmãos, isso também é envergonhar o evangelho. As nossas negociatas. Não te envergonhes do evangelho, Timóteo. Quando você subir no púlpito, quando você falar para a igreja, não tenha vergonha do evangelho e nem de mim. Sabe por quê? Porque ele diz, porque o Senhor não nos dado um espírito de covardia. O que ele está dizendo é, o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. E aqui há 3 expressões gregas maravilhosas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o espírito. O Senhor nos deu um espírito, e a palavra espírito nesse texto é pneuma. O Senhor soprou sobre nós, o Senhor habita em nós, o Senhor está em nós. O Espírito Santo está em nós, e por isso esse Espírito nos deu poder. E aí ele usa a palavra dinamis, ou seja, ele implodiu, ele nos deu um poder extraordinário, uma dinamite explosiva, grandiosa. Então, Timóteo, esse Espírito te deu poder, autoridade, querido. Você não precisa mais pedir poder para Deus, Deus já te deu poder. Sabe por que ele te deu poder? Porque quando você recebeu a Cristo, Deus te deu já o poder. Ele diz, olha, Ele tem nos dado o poder, Ele já nos deu esse poder está em nós. O problema é que nós não evidenciamos, nós não praticamos esse poder que Deus já nos deu, e por isso que a gente se amedronta, até mesmo com qualquer coisa nos assustamos. Mas o Espírito de Deus está em você, e o Senhor aplacou na sua vida o poder, o dinamis está em você. E esse dinamis, ele gera também, esse Espírito, ele gera também amor. E aqui há algo muito interessante, porque a palavra amor nesse texto também é ágape, amor divino, amor de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que diz, eu tenho poder, e fica execrando, fica agindo, massacrando pessoas, despersonalizando pessoas. Tem gente que diz, olha, se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. E aí com ódio, com rancor, fala isso, achando que está cheio do poder. Você não está cheio do poder de Deus não, querido, você está cheio do seu poder, mas do poder de Jesus você não está, porque o poder de Jesus, ele gera amor. Então não precisa gritar com ninguém, não precisa querer impor a força, a linguagem persuasiva humana para alguém ter um encontro real com Jesus. Quando alguém está cheio do poder de Deus, e ele fala do amor de Deus, com amor, as pessoas se constrangem, as pessoas são tocadas, porque elas são tocadas não pelas nossas palavras, mas pelas palavras divinas de Jesus. Você que está aqui hoje, que talvez você já não aguenta mais ouvir, você não aguenta mais ouvir tanta baboseira no meio do cristianismo, quero dizer uma coisa para você, as palavras de Jesus continuam valendo, porque elas são amorosas, essa palavra ama você, e se você está pensando em desistir da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, essa palavra de amor jamais permitirá que você desista de viver, porque Jesus não desiste de você, não desiste.
E aí, finalmente, moderação. Deus nos deu o seu Espírito para que a gente viva com esse poder, em amor e com moderação. E a palavra moderação, nesse texto, no original é sifronismos. E essa palavra é grandiosa, mas ela tem um significado maravilhoso. Significa que Deus nos deu autocontrole. Moderação é autocontrole. Moderação é temperança. E o que mais nós precisamos hoje é isso. Tem gente hoje que não tem mais paciência com ninguém. Tem gente hoje que tem qualquer coisa, perde já a paciência. Tem gente hoje que só vive vomitando raiva, ira, raiz de amargura. Gente que fica babando ácido, fel. Gente que não consegue conter a língua, a palavra. Gente que gosta de falar mal do outro. Gente que tenta de todas as maneiras gerar instabilidade emocional no outro. Tem gente que fala tantas palavras terríveis para o outro e vai dormir em berços esplêndidos. E o outro fica sofrendo a noite toda. Irmãos, Deus nos deu o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio, é mansidão, é longanimidade, é bondade. Contra essas coisas, diz o apóstolo, não há lei, não há carne. Irmão, nós temos que parar com os nossos jabás da vida. Tem gente que só vive no jabá, na carne. Sabe, irmãos? Deus te deu um espírito de moderação. Minha irmã, em casa, temperança, domínio próprio contra aquele que vos persegue. E da mesma maneira, aos homens, moderação. Ande no poder do Evangelho. Andar no poder do Evangelho é viver em amor, é viver em moderação, é viver no poder de Deus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus Cristo. Então muitas vezes nós falamos de Evangelho como Evangélio no original, que significa boas novas, boas notícias, mas em suma ou na totalidade de tudo isso, é Jesus. O Evangelho é Jesus, então eu preciso andar, eu preciso viver, eu preciso respirar, eu preciso pensar, eu preciso sentir Jesus na minha vida. Jesus, ande no Evangelho. Não ande com seus próprios pés, com a sua própria vontade, com seus próprios desejos, porque se nós fizermos isso, nós estaremos longe de uma vida santa diante de Deus. Terceiro, compartilhe os sofrimentos por causa do Evangelho. Versículo 8 diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Aí no versículo 12 diz: e por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Aí ele fala algo lindo. No versículo 8, na parte B diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então não te envergonhe, Timóteo, e agora participa comigo dos meus sofrimentos. E essa palavra, participa comigo dos meus sofrimentos, dá a ideia de, olhe, esteja do meu lado nos meus sofrimentos. Esteja comigo. Sabe, irmãos, isso é muito importante, porque há muitos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa do Evangelho, e a gente precisa caminhar junto com esses amados. Tem muitos amados que começaram a caminhada cristã na nossa igreja há pouco tempo, que sofrem, que enfrentam lutas dentro de casa, enfrentam lutas no trabalho, enfrentam lutas até mesmo pessoais, por causa do Evangelho.
A gente precisa se aproximar. Irmãos, a gente precisa compartilhar sofrimento. A gente precisa aprender a chorar uns com os outros. Sabe, o que eu tenho percebido ao longo dessa caminhada pastoral é que cada vez mais as pessoas estão se tornando insensíveis. Sabe, eu vi um paradoxo. Vi uma família sofrendo por causa de um falecimento e vi crente soltando rojão por causa do jogo do Brasil. Eu não entendo isso. Tem gente que vive nesse mundo com os pés plantados na terra e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você não é cidadão desta terra, você é cidadão do céu. Seus pés, seu corpo, sua cabeça tem que ser de peregrino. Tem que ser de peregrino que está numa terra estranha, e um dia nós estaremos junto com o Senhor, e portanto, se tivermos sofrer, sofreremos no Senhor. Se tivermos passar e padecer lutas, vamos passar e padecer no Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se limita a esta vida. Se a nossa vida se limitar a esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. Por isso Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei qual é a sua dor e não sei qual é o seu sofrimento, mas saiba de uma coisa: isso vai passar, porque um dia estaremos face a face com o Senhor, adorando e celebrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o texto continua falando sobre isso. Nós temos que participar do sofrimento uns dos outros. Em quarto lugar, versículo 9 e 11, inspire no Evangelho, inspire no Evangelho, versículo 9 a 11, e nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. A palavra inspirar que eu estou usando aqui não é com uma conotação teológica da palavra inspiração, não é isso. Eu estou usando a palavra inspire no sentido de se motive, se encha, que haja um influir, que haja um mover, que haja uma disposição. Eu quero motivar você a sair nessa noite aqui com uma reflexão tremenda na sua mente, mas com o coração cheio de saber quem você é por causa do Evangelho. Então, se inspire no Evangelho. E há duas perspectivas aqui para nós nos inspirarmos. A primeira é porque o Senhor nos salvou. A Bíblia diz: Ele nos salvou. Eu e você fomos salvos por Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Sabe o que significa isso? Deus nos deu a salvação, nós não merecíamos absolutamente nada. Deus veio ao nosso encontro, foi Ele que se aproximou, foi Ele voluntariamente que chegou, foi Ele que nos libertou. A salvação foi um ato exclusivo, voluntário, intencional de Deus. Ele olhou para a gente com graça e misericórdia e nos amou e nos salvou. E sabe o que aconteceu? O seu nome foi escrito no livro da vida. Sabe o que aconteceu? Você foi justificado. Sabe o que aconteceu? Houve reconciliação. Não importa a sua vida passada, não importa o que você fez, não importa todos os dramas que você já passou, Cristo veio com seu amor e alcançou a sua vida, e você agora é filho do Senhor. Ele está dizendo isso. Então você tem que sair daqui hoje inspirado, dizendo: eu sou de Jesus, Jesus me alcançou. Gente, eu não entendo, eu sou o maior pecador da face da terra, eu já fiz tanta coisa na minha vida, mas eu sei que Jesus me amou e me alcançou e me libertou e me salvou. Continuo sendo pecador, continuo pisando na bola, mas Ele continua me amando.
porque você é precioso para Ele, você é preciosa para Ele. Mas não só isso, eu quero que você se inspire numa outra perspectiva, porque não dá para dissociar salvação de santificação. E o texto diz, por quê? Porque Ele estabeleceu uma santa vocação em nós. Não dá para viver a vida cristã só dizendo, eu sou salvo. A gente precisa dizer, eu fui salvo e vivo e quero viver uma vida santa. Aí que está o grande problema. O grande problema, tem gente que se convence na cabeça de que agora é de Jesus e ele pode fazer o que quiser. Então ele é de Jesus e ele continua adulterando. Ele é de Jesus e ele continua se prostituindo. Ele é de Jesus e continua tomando gorozão na vida dele. Ele é de Jesus, mas continua ainda indo nos bares, nas festas, no forrobodó da vida. Ele é de Jesus, mas continua batendo na mulher. Ele é de Jesus, continua execrando a esposa. Ele é de Jesus, mas continua... Meu irmão, você não é salvo. Não, porque salvação gera sensibilidade de quem nós somos. Salvação provoca vida de santidade. Se eu sou de Jesus, eu começo a sentir uma ebulição na minha vida, e quando eu peco, eu tenho sensibilidade, e quando eu peco, eu começo a sofrer, eu começo a perceber que eu sou um pecador indigno de Deus, e é nesse momento que a gente começa a ter uma outra dimensão espiritual na nossa vida, porque não dá para dissociar a salvação de santidade, não dá. O salvo sente o pecado, e corre para a santidade, corre para a santificação, e corre ter uma mente santa, uma vida santa, anda em santidade, se relaciona com as pessoas em santidade, conversa em santidade, se vive com seus negócios em santidade, pratica as relações interpessoais em santidade, respeita as pessoas, e isso é santidade. Vive na faculdade em santidade, na escola em santidade, no trabalho em santidade. Santidade é tudo na vida de um cristão. Por isso ele usa a expressão hagios, santo, separado, vaso de honra. Queridos irmãos e irmãs, se eu vivo uma vida toda sem ter esta sensibilidade, alguma coisa está errada, porque santidade gera sensibilidade espiritual, santidade gera discernimento espiritual, santidade gera sanidade mental, não é fanatismo. Santidade promove uma capacidade de resiliência para enfrentar a dor e o sofrimento e a angústia e as decepções da vida. Como está a sua vida? Como estamos, irmãos? Estamos vivendo só na salvação? Irmãos, o meu desejo é que a nossa igreja presbiteriana de Manaus seja uma igreja santa, ataviada, onde as pessoas têm sensibilidade e percepção de que pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero inspirar você hoje aqui. Eu quero inspirar você hoje a sair daqui em busca de uma vida mais santa. Eu quero inspirar você a acordar hoje 3 horas da manhã, pelo Espírito Santo de Deus, e começar a orar. Senhor Deus, pastor, não faz isso comigo, vou trabalhar amanhã. Não, irmãos, Deus pode fazer isso, acordar você só para você orar em nome de Jesus e voltar de novo. Mas essa semana seja uma semana de busca por santidade. 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 Sabe por que nós não sentimos mais o peso do pecado? Nós não sentimos mais e não falamos mais nas nossas igrejas sobre pecado? Porque a igreja está longe de uma vida santa. Charles Swindoll escreveu um livro chamado A Noiva de Cristo. Todo cristão deveria ler esse livro.
se nós olharmos a igreja como a noiva de Cristo, ataviada, preparada para a volta de Jesus. Irmãos, nós seríamos uma igreja mais relevante, extraordinária. E eu não estou falando só da igreja presbiteriana de Manaus, estou falando da igreja evangélica. Da igreja evangélica. Mas eu quero inspirar você a sair daqui com essa reflexão. Inspire-se no Evangelho. Sabe, irmãos, nós temos levantado tantas bandeiras nos dias de hoje. Tem gente levantando bandeiras, tantas bandeiras. Bandeiras políticas, ideológicas, bandeiras contra isso, contra aquilo, bandeiras contra movimento A, B ou C ou D. Tem tanta gente levantando tantas bandeiras, mas eu não vejo ninguém levantando a bandeira do Evangelho. A bandeira do Evangelho não pode estar entre as bandeiras. A bandeira do Evangelho tem que estar acima de todas as bandeiras, porque o Evangelho tem que ser visto altaneiramente através da minha vida e da sua vida. Através de nós, o Evangelho. O Evangelho. Nesse tempo é tempo de levantarmos a bandeira do Evangelho, porque só o Evangelho é capaz de salvar e sarar a nossa nação. Somente o Evangelho é capaz de mudar e transformar homens e mulheres. Somente o Evangelho é capaz de interferir de maneira poderosa, porque Deus interveio nas nações do passado, é o mesmo Deus que pode intervir nos dias de hoje nessa nação. A gente corre para lá, a gente corre para cá, mas a gente não se debruça, não prostra os joelhos e começa a clamar a Deus, como nós temos clamado nessa igreja. Senhor, a solução está no Evangelho, a solução está para a nossa nação em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra esperança. Jesus é a esperança da glória. E finalmente, guarde o Evangelho. Guarde o Evangelho, versículo 12, eu quero fazer apenas uma menção aqui, no versículo 11, que Paulo diz assim, para o qual eu fui designado. Aí ele usa a palavra pregador, no versículo 11, que é o termo grego kerux, que significa mensageiro, ele se coloca como mensageiro. Depois ele usa a palavra apóstolo, apóstolo também no grego significa apóstolos, que é a ideia de enviado, eu fui enviado. E finalmente ele usa a palavra aqui mestre, mestre aqui é didaskalos, que significa aquele que ensina, que conduz. O que ele está dizendo para Timóteo é, Timóteo, eu sou um mensageiro do Senhor. Timóteo, eu sou um enviado do Senhor com autoridade apostólica. Timóteo, fui eu que te ensinei a todas as coisas que você conhece a respeito do pastorado, do ministério. Então, guarde o Evangelho. Guarde o Evangelho, Timóteo. Irmãos queridos e amados, nós estamos aqui semana após semana pregando o Evangelho, seja por mim ou por outros pastores, seja pelos presbíteros, diáconos nas escolas bíblicas, pelos líderes de grupos familiares, nos grupos familiares, seja nos ministérios da igreja. Então guarde esse Evangelho, porque sobrevirão tempos difíceis, e é o Evangelho que vai sustentar a nossa vida, só o Evangelho. Por isso, ele termina dizendo, guarde esse Evangelho, guarde esse Evangelho. Além de se inspirar, guarde. E o versículo 12 diz, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele dia, o dia do Senhor. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Agora aqui ele vai concluir. E ele conclui falando sobre o que nós devemos guardar. E ele usa duas expressões maravilhosas nesse texto. Primeiro ele diz assim, olha, mantenha o padrão das sãs palavras. Há duas expressões no Novo Testamento muito interessantes para o termo palavra.
Primeiro, a expressão é uma expressão conhecida como rema. Rema é tudo aquilo que Jesus fala, acontece. Aquilo se transforma em algo concreto. Então, Jesus curou muitas pessoas com a sua palavra. Aquilo ali é uma palavra que caracteriza a transformação da palavra de Jesus em algo concreto. Foi curado o servo do centurião. Menina, Talita cumi. Menina, eu mando, levanta-te. Então, são palavras de Jesus, no sentido daquilo que ele fala acontece. Mas há uma segunda expressão muito importante, que está nesse texto. Quando ele diz as sãs palavras, ele usa a palavra logos. E a palavra logos não é somente aquilo que Jesus fala e acontece, mas é aquilo que inexiste torna a existir, porque está falando dele mesmo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O verbo é o Logos de Deus, é Jesus. Ele se humanizou, ele se encarnou. Essa é a palavra acontecendo, a palavra sendo expressa em sua totalidade. Aquilo que não existe começa a existir. Esse é o Logos. Ele diz: mantém as sãs palavras, mantém as palavras divinas, mantém a palavra de Jesus, mantém Jesus na sua vida, mantenha Jesus na sua vida, tenha Jesus em você, tenha Jesus em você. E a segunda palavra é: guarda o bom depósito. O bom depósito, nesse texto, no final, está se falando do Evangelho. E é interessante porque a palavra depósito no original aqui significa algo muito valioso que alguém precisa guardar. O que ele está dizendo é: guarda esse algo valioso. E o valioso é a palavra de Deus, é o Evangelho, é Jesus. Isso é valiosíssimo, precioso. Guarda isso com você, Timóteo. Guarda isso. E faça isso, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. Eu quero concluir dizendo algo importante. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: eu recebi esse bom depósito. Eu recebi este Evangelho, Timóteo. Eu recebi esta mensagem transformadora na minha vida. Timóteo, eu estou entregando para você agora. Eu estou transmitindo para você. Receba isso. E transmita, Timóteo, esse bom depósito para os outros da igreja. Porque você vai ser esse pastor da igreja. Irmãos amados, com todo respeito, me sinto apequenado em dizer o que vou dizer aqui. Mas eu recebi esta mensagem hoje, que estou falando com os irmãos, foi do Senhor. Foi o Senhor que me deu esta palavra. Então, eu estou transmitindo a vocês essa palavra, para que vocês levem esta palavra e transmitam a outros também, porque este é o bom depósito, este é o valioso e extraordinário Evangelho. Por isso hoje, você sai daqui para transmitir estas verdades, o poder do Evangelho, que transforma vidas e que faz com que continuemos a nossa caminhada até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que saímos daqui declarando que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Saia daqui hoje reavivando esse dom que você tem. Ande no Evangelho. Ande no Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Inspire no Evangelho.
e guarde o Evangelho. Quero orar por você, pela sua vida. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. E Deus quer que vivamos uma vida santa. Tenhamos uma vida santa, para a glória do Senhor. Não basta somente vivermos um cristianismo sem relevância. Precisamos viver o Evangelho. Jesus nos salvou para vivermos em santidade. E que a igreja seja exalada pela santidade de Cristo em sua vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu Espírito. Obrigado porque só a sua palavra é capaz de nos fortalecer e dirigir. Senhor, eu te peço que se alguém apenas se convenceu do Evangelho, se houve apenas uma adesão no Evangelho, Senhor, eu te peço que o Senhor salve hoje aqui o meu irmão, que o Senhor salve o meu querido amigo, minha querida amiga, que o Senhor resgate, que o Senhor liberte, para que não haja uma adesão, mas haja uma conversão genuína. E depois da conversão, que haja santificação, Senhor. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade, para a glória do seu nome. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, queridos e amados do Senhor, que saímos aqui cheios da sua palavra, essa palavra que foi deliberada e liberada para Timóteo, foi também expandida para a igreja que somos nós. Por isso, Deus, que vivamos no poder do Evangelho, que os amados que estão em suas casas vivam no poder do Evangelho, que saímos daqui cheios da presença do Senhor e motivados a transmitir o grande amor de Deus para essa nação, que poderemos um dia dizer: de fato, esta nação é do Senhor Jesus. Que seja assim em nome do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre. Amém.